E agora, uma palavra com o pastor Eliezer Pereira de Freitas. E diga comigo assim: Senhor nosso Deus e nosso Pai, nós estamos aqui neste domingo, 7h da manhã, nesta primeira hora deste dia 13 de agosto de 2023. Senhor nosso Deus, fala conosco neste momento, pois viemos aqui tão cedo neste dia, porque queremos ouvir a Tua palavra. Em nome do Senhor Jesus, diga amém, diga graças a Deus, amém. Vamos ler então em Lucas, capítulo 21, versículo 33. Diz assim: passará o céu e a terra, mas as minhas palavras não hão de passar. E olhai por vós, não aconteça que os vossos corações se carreguem de glutonaria, de embriaguez e dos cuidados da vida. E venha sobre vós de improviso aquele dia, porque virá como um laço sobre todos os que habitam na face de toda a terra. Vigiai, pois, em todo o tempo, orando, para que sejais ávidos por dignos de evitar todas estas coisas que hão de acontecer e de estar em pé diante do Filho do Homem. E de dia ensinava no templo, e à noite saindo, ficava no monte chamado das Oliveiras. E todo o povo ia ter com ele ao templo de manhã cedo para o ouvir. Amém, Jesus? Amém. Veja que todo o povo, naquela época, nos dias do Senhor Jesus em carne aqui nessa terra, eles iam cedo para o templo, assim como nós viemos hoje, para ouvir a palavra de Jesus. E vale lembrar que Jesus diz: quem é de Deus ouve as palavras de Deus. Quem não é de Deus não ouve as palavras de Deus. Nós estamos aqui para ouvir as palavras do Senhor Jesus. E o que nós lemos aqui, o que está diante dos nossos olhos aqui escrito no Novo Testamento, no Evangelho de São Lucas, são palavras do Senhor Jesus, que chegam nesta manhã aos nossos ouvidos, falando a respeito de um dia que virá como laço sobre os moradores da terra. Está escrito no versículo 35, porque virá como um laço sobre todos que habitam na face de toda a terra. Ou seja, o laço, ele é armado e ele vem para prender. Significa que todos os moradores da terra, ninguém vai escapar deste dia. Ou seja, o dia da ira do Senhor Deus. O dia da ira do Cordeiro. E aqui fala também do arrebatamento, que é o escape para aqueles que são ovelhas do Senhor Jesus, os salvos. Eles vão ser havidos por dignos de evitar todas estas coisas que hão de acontecer. As coisas que hão de acontecer no tempo da ira futura. E nós vamos procurar falar sobre esse assunto agora de manhã, na reunião das 3h e na reunião das 8h da noite, hoje, nesse domingo. Nós vamos estar percorrendo
várias passagens das Sagradas Escrituras que falam sobre o arrebatamento, que falam sobre o dia da ira do Cordeiro, que há de vir depois do arrebatamento, e sobre a eternidade também, sobre a salvação da nossa alma. Nós devemos nos alegrar, meus irmãos, porque apesar que no mundo nós passamos por aflições, mas é possível ter bom ânimo, porque estas aflições elas são passageiras, assim como o mundo é passageiro também. O apóstolo João, ele escreveu na sua primeira carta: o mundo passa, mas aquele que faz a vontade de Deus permanece para sempre. Então as aflições aqui deste mundo que nós vivemos são passageiras, também vão se acabar. Nós temos o conhecimento da palavra de Deus que nos mostra que breve o mal vai ter um fim, o pecado vai ter um fim, os ímpios terão um fim. Amém, Jesus? Breve Satanás terá um fim. Aqueles que não creram, não quiseram a salvação que Deus dá, terão um fim. Só que é um fim que não se acaba. É um fim que se estende por toda a eternidade. Ou seja, um fim no lago de fogo. Existe um lugar chamado Lago de Fogo, que ainda não foi inaugurado. É neste lugar chamado Lago de Fogo que será lançado o diabo, Satanás, os demônios, o anticristo, o falso profeta, o pecado e todas as nações que se esquecem de Deus, todos os incrédulos, os abomináveis, os feiticeiros, todo aquele que ama e pratica mentira. Esse é o fim, o lago de fogo, a segunda morte, a morte que não morre. Mas nós devemos nos alegrar porque nós passamos da morte para a vida. Aleluia. Amém, Jesus? Amém. Graças a Deus. Por quê? Porque nós cremos no Evangelho. Um dia nós ouvimos o Evangelho e nós cremos. Só que agora a palavra de Deus, a palavra do Senhor Jesus, está aqui nos advertindo, para que, enquanto nós estivermos aqui nesta terra, nós não venhamos permitir que o nosso coração se carregue de glutonaria, da embriaguez e dos cuidados da vida. Porque o Senhor Jesus não quer que este dia ele nos apanhe de surpresa, que ele venha sobre nós de improviso. Ele não quer voltar e nos achar dormindo, nos achar embriagado com as preocupações desta terra, dessa vida. O Senhor Jesus, ele não quer que nós estejamos com o nosso coração cheio de turbulência, de ansiedade, de preocupações com as coisas dessa vida. Ele quer que nós estejamos em comunhão com Ele, esperando por Ele em todo o tempo. Veja que Jesus chegou na casa de Lázaro, Marta e Maria. Lázaro não sabemos onde estava naquele dia, mas Marta e Maria estavam ali. E o Senhor Jesus começou a ensinar a sua palavra, a palavra de Deus. Maria estava ali quedada aos pés dele, sentada, ouvindo atentamente os seus ensinamentos. E Marta, porém, estava ocupada com muitos serviços, com seus serviços domésticos. Um pouco depois, Marta se dirige ao Senhor Jesus e diz: Mestre, não se preocupe. O senhor não se preocupa, falando com as minhas palavras, né? Não se preocupa que
que minha irmã Maria me deixe servir sozinha? Ordena que ela me ajude. Venha me ajudar. E Jesus disse: Marta, Marta, andas inquietas e te preocupas com muitas coisas, mas uma só coisa te é necessário. Maria escolheu a boa parte, e esta não lhe será tirada. Amém? Por aí nós vemos o que o Senhor Jesus quer de nós. Ele quer que nós estejamos exatamente como estamos aqui agora, assentados ouvindo a palavra dele. O mundo não sabe que daqui a pouco a calamidade vai cair sobre eles. O mundo não sabe que a qualquer momento vai desaparecer um povo da face da terra. O povo de Deus, a igreja. O mundo não sabe disso. E se sabe, vive como se não soubesse. Aqueles do mundo que sabem, logo se esquecem. Satanás tira a verdade de Deus do coração deles. Mas nós não estamos em trevas. Nós estamos na luz do Senhor Jesus. E a qualquer momento nosso Senhor virá. Pode ser ainda hoje. E nos levará para a casa do Pai. Mas Deus também, Ele quer que nós saibamos que depois que Ele nos tirar aqui desse mundo pelo arrebatamento, Ele quer que nós saibamos o que vai acontecer lá no céu e o que vai acontecer aqui na terra também. Amém, meus irmãos? Por isso nós vamos estar falando sobre isso nesse dia de hoje. Agora vamos continuar falando à tarde, 3 horas da tarde, e também às 8 horas da noite. Amém?